Você sabe o que é um codependente? O que acontece quando uma pessoa estabelece esse padrão de comportamento? O que um codependente se torna codependente? Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre codependência. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a cristificação, né? Que é quando a pessoa acaba por se sacrificar em prol do outro. E a codependência carrega alguns traços semelhantes, que é esse traço do super-herói, que é daquele cuidador, mas existem nuances diferentes, né? Quando que se estabelece esta questão de se tornar um codependente? Como eu sei que eu sou um codependente? Vamos saber então sobre codependência, tá ok? A partir de agora, com vocês aqui no Terapeutas de Elite, vamos falar sobre codependência. Gente, a codependência emocional é um emaranhado, assim, entre pessoas que têm desequilíbrios emocionais que são diferentes, né? Esses desequilíbrios acabam por se complementar, tornando as pessoas dependentes uma da outra. Acontece da seguinte forma: na prática acontece quando nós assumimos o papel de ajudar ou tentar mudar uma pessoa, normalmente uma pessoa próxima a nós. Esta pessoa passa por problemas emocionais ou então apresenta problemas comportamentais e que normalmente não está bem assim engajada no processo de mudança. Essa pessoa, aliás, ela nem pensa em mudança. Enquanto que o comportamento negativo dessa pessoa está afetando a vida da outra, este se torna normalmente um codependente. Muitas vezes na codependência não há uma tentativa a não ser de mudar o outro, mas há uma tolerância acima do normal a comportamentos, ações, atitudes que deveriam ser, na verdade, repelidas ou levar a um afastamento ou até mesmo a um rompimento desta relação. No entanto, a pessoa passa o quê? Passa a tolerar, passa a perdoar, faz vistas grossas e acaba por justificar o comportamento do outro, dizendo assim, mais ou menos dessa forma: ele é assim porque ele teve uma infância muito difícil, ele faz tal coisa, mas também é uma pessoa muito boa. Se ele faz isso quando ele está sob o efeito desse álcool, por outro lado, quando ele não está, é uma pessoa muito maravilhosa. Enfim, acaba minimizando a importância do comportamento que está sendo escancarado na cara dela, né? Ela não está fazendo caso disso. Fala que não é sério, que as coisas logo vão passar. E esta pessoa fica na esperança de que realmente isso vai acontecer e que ela vai conseguir mudar o outro. Alguns sinais de codependência, nós devemos ficar atentos a eles, porque é tentar fazer com que uma pessoa largue um vício, suportar maus tratos, traições, abusos, fazer de tudo por uma pessoa que tem sérios problemas emocionais, para que a vida desta pessoa seja mais leve, enquanto que a pessoa não faz absolutamente nada. Um exemplo: o codependente passa a fazer tudo por uma pessoa deprimida, como arrumar as suas coisas, fazer a comida, suprir todas as necessidades, tolerar com comportamentos que são inaceitáveis, na maioria das vezes, como violência, roubo, agressão, agressão física, agressão verbal, consumo de drogas, vagabundagem, explorações, principalmente exploração financeira. Não deixar a pessoa colher as consequências negativas das ações delas, como de repente, por exemplo, a pessoa faz dívidas e o codependente corre lá
e paga essas dívidas para tirar a pessoa do buraco em que ela mesma entrou. Por exemplo, o filho também pode faltar ao trabalho e a mãe corre ligar para o chefe e inventa uma desculpa, uma mentira para justificar isso. O filho, de repente, pode não fazer o trabalho da escola e a mãe fala correndo com o professor, inventando o quê? Uma mentira para salvar a pele do filho. Gente, vamos falar sério sobre isso, né? Isso passa a ser quase um comportamento controlador ou manipulador para o bem do outro. Tentar vigiar ou controlar o que o outro come, pensa, faz, fala. Querer que o outro de repente coma uma comida saudável. Querer que o outro faça atividades físicas. Querer que o outro busque por tratamentos, por terapias e fazer isso insistentemente, até chegando a chantagear, às vezes, ameaçar ou até mesmo se oferecer para pagar o tratamento desta pessoa. O codependente, ele tenta salvar, ele tenta corrigir, ele tenta ajudar, ele tenta melhorar ou mudar a outra pessoa. E isso é algo que está totalmente fora do seu controle, né? Aliás, fora do controle de qualquer pessoa. Se já é difícil nós mudarmos a nós mesmos, imagine conseguir mudar o outro. Isso é para a gente pensar, né? Quando isso acontece, gente, o codependente constrói para si uma vida muito pesada e difícil. Ele se torna literalmente viciado em socorrer e tirar a pessoa do sofrimento, mas ele não percebe que ele está sofrendo. O que preenche a sua vida é ele fazer algo, ele carrega, na verdade, o seu próprio vazio emocional. Sua autoestima, normalmente, e na maioria dos casos, foi profundamente afetada na sua infância por sentimentos ou de abandono ou de rejeição. O codependente não se sente bem e nem bom o suficiente, e por isso ele vive em busca de se sentir útil, salvando vidas, salvando outras pessoas, tentando consertar o outro, tentando colaborar com a vida do outro, coisa que, na verdade, ele até não conseguiu fazer com a sua própria vida. Essas feridas emocionais, as feridas que eu me refiro, as feridas do codependente, o levam a desenvolver fortes sentimentos de pena pelas pessoas. E também ele acaba por sentir culpa, porque às vezes ele não consegue fazer tudo aquilo que ele pretendia fazer e ele sente culpa. Ele assume realmente o papel de salvador, de mártir, de bonzinho. O simples fato de cogitar sair desse papel aciona uma carga emocional muito pesada de pena e de culpa, que ele normalmente não sabe como lidar com isso. O que ele faz? Ele cria uma prisão emocional para si mesmo. Difícil isso, né? Gente, o codependente muitas vezes ele tem muito medo de ficar só. Por isso ele faz tudo para manter as relações, ainda que elas tragam consequências super negativas, que é o que acontece na maioria das vezes. Ainda que traga consequências impactantes para a sua vida. Na verdade, o codependente nem conseguiria se relacionar com alguém de forma saudável, porque ele mesmo não está saudável. Ele precisa se ocupar de tentar salvar alguém, de ser o suporte da outra pessoa e normalmente da pessoa que está próxima, por isso ele atrai esses quadros. Nos casos mais extremos de codependência, a pessoa busca normalmente se relacionar com e acaba atraindo alcoólatras,
viciados em drogas, pessoas violentas ou pessoas com distúrbios psicológicos profundos. Existem também comportamentos de codependência em um grau mais leve, onde a disfunção na relação é mais sutil, mas você pode ter um olhar mais firme e perceber isso. Nós temos um grupo de terapeutas que são especialistas em codependência. Eles conseguem resolver, conseguem ajudar o codependente para que ele olhe para si próprio e consiga curar as suas feridas. Com as PICs, nós conseguimos utilizar técnicas maravilhosas para limpar as emoções, tirar essa coisa de pena, de sentir culpa, de sentir rejeição, de sentir abandono e todas essas crenças que faz com que o codependente acumule cada vez mais coisas e que ele traz desde lá da infância. Ele sentirá cada vez menos necessidade de consertar o outro, porque ele conseguiu consertar a si mesmo. Logo não vai faltar nenhuma peça nele. Nenhuma, porque ele estará íntegro. E quando ele estiver íntegro, ele vai perceber que ele pode ajudar o outro. Sim. Isso é o que nós fazemos através das PICs, práticas integrativas e complementares à saúde. Com isso nós conseguimos o quê? Acionar aquele dispositivo de autocura do corpo, trabalhando as suas emoções, trazendo as suas memórias, trazendo aquelas âncoras que estão lá no fundo, trazendo tudo isso à tona para poder fazer com que ela se dissolva. Ou seja, em outras palavras, nós levantamos o tapete para tirar a sujeira de baixo, porque daí a gente sabe que ali está limpinho e naquele tapete não vai ter absolutamente nada que venha estragá-lo, que venha degradá-lo, não é mesmo? Então, se você se identificou ou conhece alguém que está nesta situação, entre em contato conosco. Nós somos os terapeutas de elite. Você pode entrar em contato conosco através do nosso site. Lá você vai encontrar realmente terapeutas comprometidos, terapeutas super qualificados em trazer para você resultados logo a partir da primeira sessão. É assim, ó. Nós descobrimos a causa e ela se dissolve, ou seja, levantamos o tapete e tiramos a sujeira lá de baixo. Ajudamos você. E fazendo isso, o que acontece? Todo esse corpo se harmoniza, todo esse corpo entra em funcionamento pleno, fazendo com que sua saúde melhore cada vez mais. Nós somos os terapeutas de elite e estamos em ação para ajudar a melhorar a saúde da população.